A melhor maneira de se perpetuar ideias ruins é evitar o debate, principalmente dos mais jovens, que tradicionalmente trazem ideias reformadoras. Por isso, uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto IPEC preocupa. Ela indica que 59% dos brasileiros entre 16 e 34 anos evitam falar de política nas redes sociais por medo de serem cancelados. Na verdade, esse temor de ser linchado digitalmente atinge todas as idades. O meio digital, que floresceu lá pela virada do século como um espaço em que todos poderiam se expressar, se transformou nos últimos anos em uma arena de ódio e de exclusão, afastando muita gente com ótimas ideias. E isso foi construído pelas velhas ratazanas políticas. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Esse medo tem fundamento. As redes sociais foram alçadas à posição de espaço preferido de trocas pessoais e profissionais, especialmente para essa faixa etária. Por isso, ser cancelado pode implicar em grandes prejuízos para o indivíduo. Isso demonstra uma grande ferida da democracia brasileira. A violência das tropas digitais de diferentes vertentes políticas desestimula a participação dos jovens no debate político no seu local preferido para todo tipo de trocas. Para piorar a situação, essas mesmas redes sociais se tornaram, de uns 5 anos para cá, a principal ferramenta de convencimento de massas. É por isso que precisamos nos posicionar sem medo. Ao se eliminar aqueles que poderiam contribuir com ideias de alto nível e uma visão construtiva para a sociedade, o debate no meio digital torna-se restrito a um maniqueísmo de nós contra eles, favorecendo aqueles que não têm boas propostas. E os algoritmos das redes sociais fortalecem isso ainda mais. Isso é uma ampliação do que sempre foi ensinado ao brasileiro, ou seja, política, religião e futebol não se põem à mesa. Essa é uma maneira de criar cidadãos mais dóceis, não? Que não se envolvem com temas delicados que convidam a pensar e a melhorar a sociedade. Com isso, tornam-se mais suscetíveis a comandos daqueles em quem acreditam, mesmo para as coisas que jamais fariam se usassem o senso crítico. Basta ver o grotesco ataque ao Congresso americano por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que completou um ano nesta quinta. O filósofo inglês Thomas Hobbes, que viveu no século XVII, disse em sua obra mais famosa, o Leviatã, de 1651, que o homem é o lobo do homem. Ele acreditava que o ser humano precisava viver em uma sociedade regida por contratos sociais. Sem eles, esse lobo nos levaria à barbárie. Hoje eu vejo essas regras, esse contrato social, sendo rasgadas, né, por aqueles que têm poder e pelos seus apoiadores, especialmente nas redes sociais. O outro e suas necessidades deixam de ser importantes a partir do momento em que o indivíduo tem a força de se impor, né, e de impor as suas vontades. A pesquisa do IPEC mostra também que os jovens não são alienados, não, é que eles gostam sim de participar do debate político, mas como não conseguem fazer isso online, não, eles levam o tema para outros locais, como a escola, a igreja e até nas festas. E ao fazer isso, assim, tipo, olho no olho, não, eles diminuem a chance de agressões, não gratuitas principalmente, e de um cancelamento em grande escala, que é o grande problema, não. Por isso, né, como eles não estão alienados, não eles têm essa vontade, nem tudo está perdido. Mas é uma pena que eles não façam isso nas redes sociais, né, onde a sua voz ganharia muito mais ressonância. Faltam aos jovens também exemplos de pessoas que falem bem sobre o tema. Ao contrário do passado, em que lideranças políticas debatiam ideias, não, hoje o cenário é de um campo de batalha permanente, não, em que o opositor ele é visto como um inimigo a ser eliminado. Não. E aí, sem uma boa referência, as pessoas não sabem como se posicionar. A sociedade precisa reaprender que a política não é um bicho-papão e nem precisa ser carregada de ódio. O ser humano
é um animal político. E a gente só domina esse planeta graças a isso, porque a gente se organiza, né, para atingir o bem comum. Não? E a isso a gente dá o nome de sociedade. Não podemos perder a capacidade essencial de dialogar, não? E isso inclui com as pessoas que não pensam como nós. Aliás, de certa forma, quando nos confrontamos com as diferenças é quando mais crescemos, pois assim é quando a gente se permite ver o mundo por outra ótica. Portanto, política é para construir com as diferenças e não para destruir os diferentes. Se os jovens desejam participar desse debate, eles são mais que bem-vindos. Eles precisam ser incentivados e até mesmo protegidos. E isso exige, entre outras coisas, que as empresas que são donas dessas plataformas digitais trabalhem muito mais duro para combater o ódio em suas páginas. De uns 2, 3 anos para cá, elas têm feito algo nesse sentido, mas, como os jovens estão demonstrando, isso tem sido muito insuficiente. Do lado dos usuários, ou seja, do nosso lado, né, as pessoas precisam vencer o apelo fácil do ódio que domina o debate público. Por incrível que se pareça, não, odiar quem pensa de maneira diferente é uma forma pervertida, mas é uma forma de se pertencer ao grupo com valores semelhantes aos seus. Mas isso, obviamente, não é saudável. Pelo contrário, temos que nos posicionar sim nas redes sociais, mas de uma maneira cordial, não, de uma maneira construtiva. Não devemos deixar de publicar algo por medo de errar ou de dizer algo que o rebanho critique. E temos que entender não, que nunca será possível agradar todo mundo. Isso, aliás, está na essência da democracia. Não? Por isso, tudo que a gente está falando, política, futebol e religião, se põe sim à mesa. E também nas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Me conta uma coisa, como que você se posiciona nas redes sociais? Você fica apenas com os assuntos seguros? Ou você se posiciona como deve, expondo as suas ideias, mas de uma maneira educada e positiva? Se tiver com dificuldades para fazer isso, mande uma mensagem aqui para mim que será um grande prazer ajudar você nesse caminho. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau.